Olá, iniciamos hoje a leitura do livro Deixe-me apresentar você, da pastora Thalita Pereira. Prefácio. Em sua primeira carta, o apóstolo Pedro instrui os maridos quanto à maneira como devem tratar as suas esposas. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça e da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro, do 3 ao 7. Ocasionalmente, tenho sido questionada ou tenho presenciado discussões quanto ao fato de a mulher ser a parte mais frágil. Inconformada, algumas discordam veemente da afirmação de Pedro, ignorando inclusive a seriedade e a beleza do restante do texto. Tal reação diante do texto bíblico me levou a refletir demoradamente sobre o tema. Afinal, somos tão fortes. O mesmo verso afirma que somos coerdeiras do dom da graça da vida, fazendo alusão à gestação. Nosso corpo se abre e se modifica para acolher e acomodar o crescimento de outro ser humano. Entre dores agudas, o damos à luz. Nossos seios explodem em leite para nutrir de alimento e afeto o bebê que transforma tudo ao redor com a sua chegada. Para quem já passou por esse processo, é difícil entender como frágil a mulher, designada pelo próprio Deus para vivenciar tal experiência. Entretanto, se observarmos alguns aspectos emocionais, a mulher comumente se revela mais vulnerável. Fico observando como os homens costumam ser pragmáticos, objetivos e mais leves no que diz respeito à própria aparência, por exemplo. Muitos, dependendo do nível de intimidade, disparam uns contra os outros palavras cruéis em forma de brincadeira. Ainda bem que seu filho se parece com a mãe. Cara, e essa barriga? Velho, onde foi parar o seu cabelo? Os comentários ácidos seguidos de gargalhadas se transformam em apreciação imediatamente após a despedida. Esse cara é gente boa demais. É impossível as mesmas palavras serem trocadas entre mulheres sem causar danos consideráveis. Vivemos buscando um modelo inatingível de beleza e, motivadas pela insatisfação, nos autossabotamos. Não raro, nós nos comparamos às outras mulheres. Além disso, temos dificuldade em elogiar e receber elogios. Sobre esse aspecto, o apóstolo Pedro tem toda a razão em sua afirmação de que somos a parte mais frágil. Ouvimos ao longo da vida tantas mentiras sobre nós mesmas que passamos a acreditar nelas como se fossem verdades. Enfrentamos imposições de cobranças absurdas, o que gera pensamentos destrutivos. Isso não significa que estamos fadadas a permanecer como vítimas da nossa vulnerabilidade. Pelo contrário, podemos avançar rumo ao fortalecimento da nossa identidade e do nosso propósito que fluem de um relacionamento íntimo e pessoal com o Criador. Assim como Deus ordenou ao homem amar e tratar com dignidade sua mulher, Ele mesmo disponibiliza, por meio de seu incomparável amor e graça, tudo de que necessitamos como mulheres, para viver em plenitude, desfrutando de todas as nossas potencialidades, absolutamente conscientes de nossa singularidade e de nosso valor. Você é única. Com uma abordagem bíblica leve e consistente, minha querida amiga Thalita Pereira, em Deixe-me apresentar você, nos conduz com sabedoria e uma nova perspectiva sobre nós mesmas. Provocando reflexões profundas, a autora desmascara com mestria as mentiras bem contadas em nossos dias e nos revela a verdade libertadora do autoconhecimento e de quem verdadeiramente fomos criadas para ser. Desfrute a leitura, permita que sua visão seja ampliada e que uma nova atitude seja gerada em você. Com carinho, Helena Tanuri. Capítulo 1. Identidade. Comece hoje a se conhecer. Em um mundo de mentiras contadas repetidas vezes, a ponto de se tornarem verdades, os olhos humanos encaram esse livro como uma apresentação real de você mesma. Creio que Deus está levantando uma geração de mulheres que receberam uma revelação poderosa, simples sobre a sua identidade. A partir do momento em que as escamas caírem de seus olhos e sua visão for aberta, ninguém mais pode segurar você, minha amiga. Saiba quem você é. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se, rosto em terra. Mefibosete perguntou. Davi, ele respondeu, sim, sou eu, teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o trarei
que o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? 2 Samuel 9, do 6 ao 8. A Bíblia nos fala sobre a história de Mefibosete, neto de rei Saul e filho de Jonatas. Em determinado momento, Davi desejava abençoar alguém da família de Saul por tamanho amor que tinha a Jonatas. Ele procurou saber se ainda existia alguém daquela família a quem pudesse demonstrar bondade. Um de seus servos relatou que Mefibosete estava vivo e morava numa cidade chamada Lodebar. O nome Lodebar significa lugar sem pastagens, lugar de miséria, lugar de esquecimento. Pense comigo, por que um neto de um rei estaria vivendo em um lugar assim? Por que ele não foi até o palácio para reivindicar seus direitos e privilégios como herdeiro de Saul, sem mencionar os seus direitos e privilégios como filho de Jonatas, que tinha uma aliança com o rei Davi? Segundo as leis de Israel naquela época, quando duas pessoas faziam uma aliança, tudo que cada uma delas possuía era colocado à disposição da outra. Elas teriam que ajudar uma a outra e até lutar uma pela outra. A aliança se estendia por gerações para filhos e herdeiros, mas Mefibosete, filho do herdeiro de Jonatas, estava vivendo na pobreza. Por quê? Porque ele tinha um problema de identidade. Ainda que soubesse de onde tinha vindo, quem era sua família, ele não conhecia o poder de aceitar a própria identidade. Anos antes, Mefibosete ainda era um bebê. Chegou ao palácio a notícia assustadora que Saul e Jonatas haviam sido mortos em combate. Ouvindo isso, sua ama fugiu com ele nos braços, temendo que Davi pudesse usar o menino para se vingar da maneira como havia sido tratado pelo rei Saul. Durante a fuga, a babá deixou Mefibosete cair. Por causa disso, ele ficou aleijado. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. Depois então, Mefibosete achava que era imperfeito, danificado, problemático demais para a realeza. Ele pensava que nunca seria aceito por causa da sua imperfeição. Muitas vezes nós nos sentimos assim. Acreditamos que não seremos aceitos apenas por quem somos, como nossas características e todos os defeitos que fazem parte da nossa vida. Gostaríamos que o contrato de sermos nós mesmos incluísse apenas as qualidades. Assim seríamos aceitáveis. Afinal, como alguém tão imperfeito pode fazer parte da realeza de um Deus perfeito? Mas o que eu quero que você entenda é que nenhum defeito é capaz de mudar o sangue real que corre em suas veias. É hereditário. Assim que você nasce, recebe na hora. Sua autoimagem tem o poder de determinar o seu destino. A maneira como você se enxerga é essencial para definir o caminho que será trilhado. Quando Davi mandou chamar Mefibosete, este se prostrou diante do rei e demonstrou medo. Davi disse a ele para não temer, porque o rei apenas queria usar de bondade com o rapaz. Mefibosete, porém, respondeu que não era nada mais que um cão morto. Isso é o ápice de uma autoimagem negativa e destruída. Em vez de se ver como herdeiro do legado de seu pai e de seu avô, ele se sentia como alguém que seria rejeitado para sempre por sua imperfeição. Quando estamos nessa condição de olharmos para nós mesmas apenas como imperfeitas, só conseguimos olhar para o que está errado em nós e não olhamos para o que está certo em Jesus, Ele que é perfeito. O medo de não ser aceito e a vergonha por ter de lidar com as nossas imperfeições produzem uma vida amarga e infeliz. É como se tivéssemos sido libertas de uma escravidão eterna por Jesus, mas continuássemos vivendo como escravas. Acabamos nos esquecendo que Ele levou nossa inadequação e nos deu em troca sua justiça. Você precisa compreender sua verdadeira identidade. É verdade que para a maioria das pessoas esse processo não é naturalmente vivido ou aprendido desde a infância. Pelo contrário, passamos a maior parte da vida aprendendo a rejeitar a nós mesmas e olhar minuciosamente para cada defeito que temos. A rejeição que já sofremos e o medo de sofrer outras não transforma, apenas multiplica os problemas. Quando, porém, a aceitação da nossa identidade, podemos encarar a realidade e, depois de tê-la encarado, começamos a lidar com ela. Eu não conheço a sua história, é verdade, mas uma coisa eu sei. Se você possui uma autoimagem deturpada, provavelmente alguma figura de autoridade na sua vida sempre escancarava seus pontos fracos. Fazia comparações sobre você
ou fazia passar por situações de profundo julgamento, desencorajamento e vergonha. Como ninguém, ou quase ninguém, enaltecia suas qualidades, você passou a ter uma visão distorcida de si mesma. Preste atenção agora. Temos que compreender que somos maravilhosos porque Deus nos fez assim. O Criador do mundo simplesmente não consegue fazer nada mais ou menos. O autor da vida não estava no meio da criação quando cansou e decidiu terminar de qualquer jeito. Pelo contrário, ele não descansou até criar uma obra absolutamente memorável, admirável e encantadora. Se você não acredita que é uma obra-prima, é porque na realidade ainda não sabe quem é. Benjamin Franklin disse: existem 3 coisas extremamente duras: o aço, o diamante e conhecer a si mesmo. É verdade. O processo de autoconhecimento é longo e duro. Mas nessa jornada completamente transformadora que você deve se lançar se deseja ter uma vida de plenitude. No processo entre tentar agradar a todas as pessoas que conhecemos e atender às nossas próprias necessidades, nós nos perdemos de nós mesmas e da vontade de Deus. Investimos todas as energias que temos no final do dia, após falhamos, porque é humanamente impossível atender às expectativas reais e reais. Nós nos sentimos culpadas, frustradas e infelizes. Este é o tempo para autoconhecimento. Este é o tempo da transformação. Então, gostaria que você refletisse sobre algumas coisas. Para quem você está vivendo? Por que você está fazendo o que faz? Será que você se tornou alguém que vive para agradar as pessoas? O que você realmente quer fazer da sua vida? Você já teve a sensação de que nunca seria tudo o que os outros querem que você seja? Vou deixar aqui algumas linhas para você responder com sinceridade essas perguntas. Vamos lá, olhe-se no espelho, olhe para si mesma e seja sincera. É uma tarefa árdua, não é mesmo? Não é simples encarar a si mesma com seus sonhos e ainda enfrentar as expectativas de todos que todos colocam em você. Então agora calme seu coração e leia isso aqui. Ainda bem que você não vai conseguir ser quem todo mundo quer que você seja, porque você não nasceu para ser quem os outros querem, você nasceu para ser você. Deus a criou com esta missão, ser você mesma. O propósito da sua vida deve ser descobrir quem você é e ser bem-sucedida nisso. Ouvi certa vez: quando nos ocupamos tentando ser o que todo mundo é, fracassamos em ser nós mesmos. E é exatamente assim. Ou você tenta ser os outros, ou você é você. Quando você chegar lá no céu, Deus não vai olhar para você e dizer: minha filha, por que você não foi igual ao seu marido? Por que você não foi igual àquela pregadora? Por que você não foi igual ao apóstolo Paulo? Não, ele vai lhe dizer: por que você não foi você? A verdade é que as pessoas sempre farão exigências e irão cobrar você. Mas o que você vai fazer em relação a isso é o que realmente importa. Quando aprendemos a ouvir a voz do nosso Criador, todas as outras vozes do nosso redor tornam-se apenas coadjuvantes. Não deixe que o barulho de outras vozes atrapalhe você de ouvir a voz do Pai. Entenda a sua identidade, a sua direção e o seu chamado de acordo com o que o Senhor lhe diz. O propósito da sua vida deve ser descobrir quem você é e ser bem-sucedida nisso. Lembra de Mefibosete? Mefibosete viveu de maneira inferior ao que tinha direito por muito tempo. Ele poderia desfrutar de todos os benefícios e encantos de um palácio, mas passou anos sendo enganado pela falta de entendimento da sua identidade. No entanto, tudo na vida dele mudou quando ele entendeu que não deveria ser menos do que tinha nascido para ser. Na sua vida acontecerá o mesmo agora. Chegou o tempo de você entrar em concordância com Deus sobre si mesma. Eu aprendi algo na minha vida. Só tem valor aquilo que valorizamos. Você já percebeu? Algumas coisas dependem de nós mesmas. Por isso, eu desafio você a valorizar a criação de Deus, que é você mesma. Cada uma de nós tem um caminho a ser percorrido. Calma, você não chegou ao nível máximo da perfeição que almeja. Mas posso dizer uma coisa? Você não precisa ser perfeita. Você precisa ser você. Mais à frente vamos falar especificamente sobre o filtro irreal da perfeição. Mas, desde já, peço que você tire de si mesma o fardo de perfeição que carrega. Essa tentativa diária e frustrada de ter que ser perfeita. O inimigo sempre irá lançar setas em sua mente como: ainda falta tanto para você conseguir, para você acertar.
Você nunca vai ser perfeita. Você nunca vai ser quem Deus criou você para ser. A partir de agora, não precisa mais ficar presa a uma sensação constante de fracasso, de que você está fazendo o suficiente ou de que precisa se esforçar mais. Entenda que todas as pessoas ao seu redor também estão lutando para crescer, romper e ser melhor a cada dia. Mas eis o mais importante: absolutamente nada pode abalar quem somos. Nossa identidade é imutável. Aceite quem você é. Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao seu neto Saul, ao seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. 2 Samuel 9:9. A maior parte das pessoas, principalmente do sexo feminino, se sentem mal acerca de si mesmas. Aceitar quem somos parece uma tarefa tão árdua que chega a ser considerada missão impossível. Observe o trecho da história de Mefibosete. Davi estava simplesmente lhe devolvendo tudo, não é parte, é tudo. Em nenhum momento Davi questionou se Mefibosete merecia, se era digno o suficiente ou se havia realizado grandes feitos para receber todos aqueles presentes. Deus, por meio de Davi, foi lá e fez. Você já conheceu alguém que tem dificuldade em receber? Chega até a ser pouco constrangedor quando damos um presente e a pessoa simplesmente não quer aceitar, não é? Precisamos ficar insistindo para que ela apenas estenda as mãos e aceite. Quando recebemos algo de Deus, na maioria trazemos para dentro de nós o que Ele ofereceu. É um ciclo incrível. A partir do momento em que recebemos o amor dele, podemos começar a compartilhar esse amor de volta para Deus e para outras pessoas. O grande problema que faz com que nós rejeitemos o presente da identidade é que nós nos definimos de acordo com o que fazemos, não como somos. Deus tem derramado sobre nós seu amor. Ele tem sido generoso em nos presentear. O que estamos fazendo com esses presentes que o Senhor nos tem dado? Estamos rejeitando-os por achar que não temos valor para sermos amadas, aceitas, cuidadas? Talvez o problema seja que até hoje você apenas acreditou no amor de Deus, mas nunca de fato recebeu, e automaticamente não recebeu sua identidade em Cristo. Entre todas as pessoas que conhecem você, ninguém tem a capacidade de sondar o seu coração e sua alma como Deus. Ele sim sabe tudo ao nosso respeito. Ele conhece cada fio do nosso cabelo, cada pensamento que passa pelo nosso cérebro, cada emoção que toma o nosso coração. O grande problema que faz com que rejeitemos o presente da identidade é que nós nos definimos de acordo com o que fazemos, não com o que somos. Pare agora um momento para pensar. Vou deixar aqui algumas linhas para você expressar o que você faz. Agora vou te dar um grande desafio, muito além de tudo que você faz. Quem você é? Escreva. Escreva sobre o que você faz e quem você é. São coisas diferentes. E é isso por hoje, é só. Deus abençoe. Até amanhã.